Seja bem-vindo ao canal O Alquimista. Aqui você encontra conteúdos profundos sobre espiritualidade, o despertar da consciência e os mistérios da alma. Se você sente que há algo além do véu da realidade comum, está no lugar certo. E no vídeo de hoje, iniciaremos uma jornada profunda para desvendar um dos maiores mistérios da espiritualidade antiga: a serpente do Éden e sua conexão oculta com a energia divina conhecida como Kundalini. Desde o início da tradição judaico-cristã, a serpente é lembrada como o arquétipo da queda. Segundo o Gênesis, ela teria induzido Eva a comer do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, um ato que resultou na expulsão da humanidade do paraíso. Mas será que essa história é literal? Ou será que carrega, por trás de sua narrativa, um simbolismo muito mais profundo? A palavra hebraica original usada para serpente no Gênesis é Nahash. E esse termo não se refere apenas a um animal rastejante. Nahash pode também ser traduzido como o brilhante, o que emite luz, ou até o que conhece. Em muitas tradições antigas, seres chamados de portadores da luz aparecem com formas reptilianas ou serpentes aladas. Estariam esses relatos conectados com uma simbologia universal? Será que a serpente do Éden representa, na verdade, uma inteligência cósmica que oferece à humanidade o primeiro passo rumo à consciência? Eva não foi enganada. Ela foi despertada. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não era apenas um símbolo de desobediência. Era o símbolo do discernimento, da polaridade, da separação entre luz e sombra, certo e errado, céu e terra. Ao comer do fruto, Adão e Eva se tornaram autoconscientes. Seus olhos se abriram. Eles perceberam a dualidade. Eles despertaram para a existência humana como nós a conhecemos, com ego, desejo, medo, livre-arbítrio. A expulsão do Éden, portanto, não deve ser vista como uma punição, mas como o início de uma jornada alquímica. O Éden representa o estado de unidade. A queda é o esquecimento. E a vida na Terra é o laboratório onde o espírito, mergulhado na carne, aprende a lembrar quem é. A serpente, neste contexto, não destrói. Ela inicia o processo da alma em direção à sabedoria. Vale lembrar que a serpente, em diversas culturas antigas, não é símbolo de mal, mas sim de vida, sabedoria e renascimento. No Egito temos a cobra Uraeus, que adornava a testa dos faraós como símbolo da consciência desperta. Na Grécia, a serpente está no cajado de Asclépio, o deus da cura. Na Índia, é símbolo da energia espiritual chamada Kundalini, adormecida em todos nós. Na tradição tolteca e asteca, vemos Quetzalcóatl, a serpente emplumada que trouxe sabedoria e civilização. Todas essas representações nos dizem uma única coisa: a serpente é a guardiã da porta do despertar. A narrativa do Gênesis não é apenas sobre moralidade. É sobre a escolha da alma de mergulhar na dualidade para, por meio da dor e da experiência, voltar ao uno com sabedoria. Eva é o aspecto feminino da alma, o princípio intuitivo, receptivo e sensível. Ela não foi fraca. Ela foi ousada. Ela representa a parte de nós que anseia por saber, mesmo que isso custe a inocência. Adão, ao segui-la, representa a união dos dois polos, masculino e feminino, entrando juntos no mundo da forma. O Éden foi deixado para trás, mas apenas para que um novo paraíso pudesse ser construído dentro de nós. E se a serpente nunca foi inimiga? E se ela for o símbolo do chamado interior que você sente agora? O impulso sutil que sussurra que há mais do que aquilo que nos foi ensinado? E se o fruto proibido for, na verdade, o conhecimento sagrado que desperta sua alma? Então a serpente não é a queda, é a chave. A serpente que seduziu Eva no Éden é a mesma que repousa agora, adormecida, dentro de você.
Essa serpente é Kundalini, o nome que a tradição yogi deu a essa força oculta que reside na base da sua coluna vertebral, no chakra raiz, o Muladhara. Mas atenção, Kundalini não é apenas uma metáfora espiritual. Ela é energia viva, inteligente, cósmica. Ela é Shakti, a manifestação do divino feminino, a força criadora primordial. Segundo os antigos mestres do yoga, o corpo humano possui um sistema sutil de energia, invisível aos olhos, mas profundamente real. 7 centros principais compõem esse sistema. Os chakras, rodas giratórias de luz que regulam não apenas nossa saúde física, mas também nossos estados emocionais, mentais e espirituais. Kundalini repousa enrolada em 3 voltas e meia, como uma serpente adormecida no primeiro chakra. Ela espera, silenciosa, paciente, como se aguardasse o momento exato em que sua alma esteja pronta para receber o fogo sagrado da iluminação. Quando despertamos essa energia, por práticas como meditação, respiração consciente, mantras, devoção ou até mesmo por experiências espontâneas, a Kundalini começa a subir. Ela não sobe de forma linear. Ela se movimenta em espiral, como 2 serpentes entrelaçadas ao redor da coluna, muito semelhante ao símbolo do caduceu, o bastão com asas e serpentes que simboliza cura e sabedoria. Em sua jornada, a serpente passa por todos os 7 chakras, purificando, iluminando, desbloqueando. Cada chakra ativado revela um novo nível de consciência. Do medo à segurança, do desejo ao amor, do controle ao desapego, do ego à compaixão, da razão à intuição, da separação à união. E quando finalmente atinge o topo da cabeça, o chakra Sahasrara, a coroa, ela encontra Shiva, o divino masculino, e a fusão acontece. Esse é o estado de Samadhi, a iluminação plena, onde o eu inferior se dissolve no eu superior. A jornada da Kundalini é uma história de amor sagrado. Shakti, a energia dinâmica, deseja se unir a Shiva, a consciência pura. Mas enquanto ela permanece adormecida, estamos presos ao mundo da dualidade. Ao subir, Shakti nos desperta. Ela ativa os centros energéticos, destrói as ilusões, queima os resíduos do ego e, por fim, se funde com Shiva, no topo da cabeça. Essa união não é simbólica. Ela é vibracional, estática e transcendental. A iluminação não é algo distante. Ela é o reencontro daquilo que já é seu. Ela é o retorno ao Éden interior, a queda e o retorno. No Éden, a serpente induziu a queda. No corpo, a serpente conduz à ascensão. Essa inversão é essencial. A mesma energia que, quando mal compreendida, nos leva à ilusão e à escravidão dos sentidos, quando desperta com consciência, nos conduz à libertação. A queda do Éden foi, na verdade, a descida da Kundalini ao ponto mais baixo da matéria. E toda a história da alma é a história do seu retorno para cima. Você não caiu porque pecou. Você caiu porque aceitou viver a experiência da matéria. E a serpente, aquela que antes foi símbolo da tentação, agora se revela como a escada da redenção. A energia serpentina não pertence apenas ao Oriente. Nos mistérios egípcios, ela aparece como a serpente Uraels, no centro da testa dos faraós, símbolo da iluminação. Nos ensinamentos herméticos, o caduceu de Hermes representa essa mesma energia dual. Na Cabala, ela sobe pela árvore da vida, ativando as Sefiró, os centros de poder da alma. Até mesmo Jesus, em seus ensinamentos ocultos, dizia: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3,14. Ele se referia ao levantar da energia divina no interior do ser humano. A serpente é sempre o segredo mais bem guardado da ascensão. Seu corpo é o verdadeiro templo, e a coluna vertebral, a verdadeira árvore da vida. A serpente não é uma inimiga externa. Ela é sua própria energia vital,
esperando ser despertada com sabedoria, reverência e propósito. Cada dor, cada sombra, cada lição da vida está empurrando você para esse momento. O momento de olhar para dentro, de permitir que a serpente se mova. Ela é o fogo alquímico que transforma chumbo em ouro, e você é o alquimista dessa jornada. A serpente do Éden, a Kundalini na coluna. Mas há algo ainda mais profundo. Essa mesma serpente vive no centro do seu ser, literalmente. Não apenas como energia, mas como estrutura, código, mapa. O símbolo do caduceu, um bastão central com duas serpentes entrelaçadas e asas no topo. É amplamente conhecido hoje como símbolo da medicina, mas sua origem é infinitamente mais antiga. O caduceu era um bastão de Hermes Trismegisto, o mestre dos mestres, o mensageiro dos deuses e guardião dos segredos alquímicos. Na tradição hermética, o caduceu representa o caminho do despertar espiritual. O bastão central é o canal Sushumna, o eixo de energia que percorre a coluna vertebral. As serpentes, Ida e Pingala, são os canais sutis que carregam as energias lunares e solares, serpenteando em espiral até o topo da cabeça. E as asas? As asas são o símbolo da libertação da alma, a elevação da consciência rumo ao divino. Cada giro das serpentes representa uma iniciação, um aprendizado, uma transmutação. Cada cruzamento com o canal central simboliza a ativação de um chakra. Este é o verdadeiro mapa da ascensão. Não nos foi dado por acaso, mas como um espelho cósmico da nossa estrutura espiritual. E então, num salto de eras e civilizações, a ciência moderna descobre o DNA. E o que ela vê? Duas hélices entrelaçadas, subindo em espiral, girando ao redor de um eixo invisível. Exatamente como o caduceu. Exatamente como Ida e Pingala. Será coincidência? Ou será que os antigos já sabiam que o corpo é um templo vivo e que nele está escrito o caminho da divindade? O DNA é mais do que um código genético. Ele é uma antena espiritual. Ele vibra. Ele responde à intenção, à frequência, à consciência. Diversos estudiosos do esoterismo moderno afirmam: o despertar da Kundalini reativa partes adormecidas do DNA, reprogramando não apenas a mente, mas também o corpo, o campo eletromagnético e até o destino da alma. A ciência chama de junk DNA aquilo que ela ainda não compreende, mas os antigos chamavam de luz latente, potencial divino, asas ainda recolhidas. Desde os egípcios até os maias, dos druidas aos xamãs da floresta amazônica, a serpente é um arquétipo universal da sabedoria espiritual. Os egípcios a colocaram na testa dos faraós. A serpente Uraels, símbolo da iluminação. Os astecas a adoravam como Quetzalcóatl, a serpente emplumada, aquela que une o céu e a terra. Os hindus a veneravam como Naga, as serpentes cósmicas que guardam os segredos da terra e do céu. E até Moisés no deserto levantou uma serpente de bronze sobre um bastão para curar o povo. Números 21, 9. Serpente de bronze. Caduceu de Hermes. DNA em espiral. Kundalini ascendente. Tudo é o mesmo ensinamento. Tudo é o mesmo fogo. A espiral está em tudo. No giro das galáxias, no crescimento das conchas, no formato das sementes, no rastro das ondas sonoras e no próprio caminhar da Kundalini. A espiral é o movimento da consciência na matéria. Por isso, o despertar da serpente interior não é um simples pulo para a iluminação. É uma subida em espiral, um caminho em etapas, um processo de cura, transformação e renascimento. E esse movimento é tão antigo quanto a própria criação. Você não é apenas carne e osso. Você é geometria sagrada. Você é som em forma humana. Você é o caduceu vivo, o DNA consciente, a serpente que sobe em direção ao céu. Dentro de você,
A espiral sagrada está esperando para ser ativada. E quando isso acontece, seus dons adormecidos começam a emergir. Sua intuição se torna nítida. Sua conexão com o cosmos se intensifica. E a ilusão da separação começa a ruir. Você lembra? Você se recorda de que a luz em forma humana e que a queda do Éden não foi o fim. Foi apenas o início do retorno. Na narrativa do Gênesis, Eva morde o fruto. E com esse gesto, a humanidade cai. Mas será mesmo uma queda? Ou teria sido o primeiro passo de um despertar? Eva, por séculos, foi associada à desobediência, à tentação, ao erro. Mas os místicos, os gnósticos e os iniciados veem algo muito diferente. Eles veem uma heroína espiritual. Eva representa o princípio feminino universal, a intuição que pressente além do visível, a curiosidade sagrada, o anseio pela verdade oculta, a capacidade de sentir o mistério, mesmo sem compreendê-lo racionalmente. Ela não foi enganada. Ela escolheu saber. No Zohar, obra cabalística milenar, é dito que o fruto da árvore do conhecimento não era uma simples maçã, mas sim o conhecimento místico da união entre os mundos, o saber que rompe o véu da ignorância. E foi Eva quem, movida pela alma, ousou atravessar esse véu. Eva, como arquétipo, se conecta a outras figuras femininas poderosas. Sofia, nos textos gnósticos, que cai nos mundos inferiores movida pelo desejo de emanar sabedoria. Ishtar, que desce aos infernos em busca de transformação. Perséfone, que é levada ao submundo, mas depois emerge como rainha da dualidade. Lilith, a que não se submete, rejeitada, mas livre. Essas não são mulheres caídas. São aspectos da alma que se aventuram no mundo da matéria para trazer luz à escuridão. E o que parece punição é, na verdade, iniciação. O pecado original não é um erro. É a escolha de saber, de enxergar, de sentir a separação, para que um dia a unidade seja reencontrada com consciência. No Éden, Adão representa o princípio racional, lógico, solar. Eva é a alma, a intuição, o feminino lunar. Quando ela escolhe o fruto, ela ativa a polaridade. Ela desperta o movimento da dualidade no universo humano. E o mais belo? Adão a segue. O masculino segue o feminino. Assim como Shiva permanece inerte até que Shakti o mova. Assim como a razão se curva diante da verdade intuída. A dualidade nasce ali, mas não como um castigo, e sim como um plano divino de evolução. E no centro disso tudo, a serpente. Não como símbolo de mal, mas como instrumento da sabedoria divina. No hebraico antigo, a palavra usada para descrever a serpente no Éden, Nahash, carrega os significados de brilho, adivinhação, sabedoria. Ou seja, não é um animal rastejante, mas uma inteligência espiritual. Ela representa o princípio de transmutação, tentação e expansão da consciência. Ela é o catalisador. Ela é quem ativa Eva e, por consequência, toda a jornada humana. A queda do Éden é, na verdade, a descida da alma à matéria. É o espírito se densificando, se limitando, se esquecendo, para um dia lembrar com profundidade. A esse movimento, os alquimistas chamam de solve et coagula, dissolver a unidade para depois reconstituí-la em uma forma mais elevada. Assim, a serpente não é o fim, é o início. Eva não é o erro, é o impulso da alma que escolhe crescer. E hoje, no tempo em que vivemos, o feminino sagrado ressurge como cura, como sensibilidade, como reconexão com a terra, como intuição espiritual, como coragem de olhar para dentro. O retorno de Eva não é um retorno ao Éden, é o florescer de uma humanidade que entende que o erro nunca foi o saber, mas sim a culpa de ter buscado a luz.
O mito da expulsão do Éden sempre foi entendido como um castigo. Mas e se, na verdade, ele descrevesse um movimento cósmico necessário? Uma jornada iniciática? A ida ao mundo da separação, para que um dia a unidade fosse reencontrada com consciência. Na tradição yogi, a ascensão da Kundalini é o caminho de volta ao Éden. Mas esse retorno não é geográfico, é vibracional, é espiritual, é alquímico. Quando a serpente desperta e sobe, o ser humano não vai ao céu. Ele se torna céu. Ele reintegra o divino dentro de si. Mas atenção, não é o ego que comanda esse processo. A serpente sagrada não responde à vontade comum. Ela desperta apenas quando o terreno está fértil, quando o corpo foi purificado, quando os desejos foram transmutados, quando a mente silenciou e o coração se abriu em entrega. Práticas como meditação profunda, pranayama, a respiração que move a vida, cantos devocionais, ayuno, silêncio e contemplação, e principalmente, amor puro e serviço. Tudo isso prepara o templo interior para que o fogo da serpente não destrua, mas ilumine. Porque quando mal canalizada, essa energia pode gerar delírio, orgulho espiritual, obsessão e desequilíbrio. Mas quando desperta no momento certo, ela abre portais de lucidez nunca antes acessados. O Éden não é um lugar perdido no tempo. É um estado de consciência. Cada chakra, cada ponto de energia em nosso corpo é uma árvore simbólica. E a coluna vertebral é o próprio tronco da vida. Quando a serpente sobe, ela ativa cada pétala do lótus interno. Ela abre os olhos da alma. O ego se dissolve. A ilusão do eu separado desmorona. E o mundo externo, antes visto como prisão, revela-se como espelho. Você não apenas volta ao Éden, você descobre que ele sempre esteve aqui. O verdadeiro pecado original não foi comer o fruto, foi esquecer quem somos, foi cair no sono da matéria, foi acreditar que somos apenas corpo, carne, nome e história. O perdão divino não é uma absolvição por algo errado, é o ato de lembrar. Lembrar que você nunca foi separado, que o divino nunca te abandonou. Você apenas se afastou de si, a serpente e a luz. A serpente do Éden, a serpente de Kundalini, a serpente do caduceu, a serpente que se ergue em Moisés no deserto. São todas a mesma força, uma força de transformação, de morte e renascimento, de ignição da centelha divina. Os antigos sabiam, a serpente não é inimiga da luz, ela é o caminho que conduz até ela. Quando compreendida, quando reverenciada com sabedoria, ela não destrói, ela desperta. Quando a energia da serpente toca o chakra da coroa, o Sahasrara, acontece aquilo que os místicos chamam de casamento sagrado, a união do feminino e do masculino interior, de Shakti e Shiva, da terra e do céu, da alma e do espírito. Esse é o verdadeiro retorno ao Éden. Você se torna o próprio jardim. Você não caiu. Você escolheu experimentar. Você veio para sentir o gosto do tempo, da separação, do amor, da dor, do nascimento e da morte. Para então voltar para casa com consciência desperta. E agora, neste exato momento, você pode escolher despertar. Não há nenhum Deus irado impedindo o seu retorno. A única porta é a lembrança da sua essência. A serpente está dentro. O fogo está dentro. O jardim está dentro. O sagrado sempre esteve dentro. Se essa jornada ressoou com você, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal O Alquimista. Ative o sininho para não perder os próximos mergulhos. E lembre-se, o conhecimento liberta. E a serpente, quando compreendida, não destrói, ela ilumina. Até o próximo vídeo.